Oi pessoal, estamos de volta e a gente vai continuar falando aqui do recurso de revista. Nós vimos o cabimento do recurso de revista. O cabimento do recurso de revista estão ali tá no 896 linhas A, B e C, e a gente tem um cabimento diferente para procedimento comum, sumaríssimo e os processos na execução. Lembrando que dentro da execução eu ainda tenho um requisito diferente para aqueles processos de execução que envolvam execução fiscal ou a CNDT, que é a Certidão Negativa de Débito Trabalhista. Vamos ver aqui, a gente já viu quando que cabe, então já sabemos o cabimento do recurso de revista. Quando a gente fala do cabimento do recurso de revista, a gente tem que entender sobre qual decisão que eu posso interpor RR e o que eu tenho que demonstrar no meu recurso para ele ser conhecido e provido. Vem comigo aqui para a tela. Nos requisitos, a gente tem aí o parágrafo 1º do 896, que eu quero ler com vocês, porque em geral o que cai referente ao recurso de revista é a letra da lei. Olha o que diz aí o parágrafo 1º. O recurso de revista, dotado de efeito apenas devolutivo, como a regra nos recursos trabalhistas, né, pessoal? A regra é que, de fato, esse recurso de revista tem um efeito meramente devolutivo, será interposto perante o presidente do TRT, que por decisão fundamentada poderá recebê-lo ou denegá-lo. Primeira observação importante, aqui, diferentemente do que a gente tem lá no processo civil, que o novo CPC acabou com o primeiro juízo de admissibilidade, no processo do trabalho eu tenho 2 juízos de admissibilidade, isso não mudou para o processo do trabalho. Então aqui, tanto o presidente do TRT vai fazer um juízo de admissibilidade do recurso de revista, quanto o relator, quando esse recurso de revista chegar lá no TST. Então, eu tenho sim 2 juízos de admissibilidade. Então, o primeiro juízo de admissibilidade vai ser feito pelo presidente do TRT. E aqui a própria lei está dizendo para quem eu endereço o meu recurso de revista. Eu vou mandar o meu recurso de revista, a minha folha de rosto vai para o presidente do TRT, que é quem recebe esse recurso de revista. E aí eu faço a minha folha de rosto. Lembrando que nas folhas de rosto, tanto do RO quanto do recurso de revista, eu tenho que mostrar os requisitos, os pressupostos de admissibilidade, os pressupostos extrínsecos principais desse recurso. Volta aqui para a tela comigo, parágrafo 1º-A. Sob pena de não conhecimento, é ônus da parte. Então, o que tem que ter dentro do meu recurso de revista para que ele seja conhecido? A parte tem o ônus de indicar trecho da decisão recorrida que consubstancia o pré-questionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. Pessoal, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é que, como o recurso de revista ele é um recurso de natureza extraordinária, assim como o RESP e o RE, a gente tem que fazer o pré-questionamento. O que é pré-questionar um recurso? É você mostrar para o tribunal que essa matéria sobre a qual você está interpondo recurso, ela foi discutida no TRT, ela foi discutida no âmbito do tribunal. Porque se não houve o pré-questionamento, a gente vai falar de pré-questionamento ainda, mas se não houve pré-questionamento, não há que se falar em recurso de revista. Porque o recurso de revista, ele precisa uniformizar a jurisprudência. Então, se aquela matéria não foi atacada pelo tribunal, não foi debatida no TRT, ela não pode chegar lá no TST e ser alegada pela primeira vez. Então, você tem que mostrar para o tribunal, você mostra para o TST que o trecho da decisão que você está recorrendo foi dito no acórdão. Então, como é que você mostra o pré-questionamento? Pega o trecho do acórdão do TRT, o acórdão do RO, grifa o trecho, separa, sublinha, copia e cola o trecho desse acórdão. Obviamente, você não vai copiar o acórdão inteiro, você tem que destacar, você tem que mostrar, você tem que indicar e mostra para o julgador que aquela matéria foi pré-questionada. Volta comigo para a tela. Além do pré-questionamento, indicar de forma explícita e fundamentada a contrariedade a dispositivo de lei, súmula ou OJ do TST que conflite com a decisão regional. Lembra que aqui o que ele está falando? Que você tem que mostrar de forma explícita e fundamentada. Então, você tem que pegar o trecho do seu acórdão e comparar com a lei, a súmula ou OJ que você está atacando. Expor as razões do pedido de reforma, impugnando todos os fundamentos jurídicos da decisão recorrida, inclusive mediante demonstração analítica de cada dispositivo de lei da Constituição,
súmula ou J, cuja contrariedade aponte. Transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido do cotejo ou verificação de plano da ocorrência da omissão. O que ele está falando nesse inciso 4º? A gente vai voltar a falar de pré-questionamento na aula de embargos de declaração. Mas, basicamente, qual é a ideia do pré-questionamento? É eu mostrar para o tribunal, para o TST, que a matéria que eu estou impugnando foi discutida no tribunal. Vamos supor que você até interpõe um RO, um recurso ordinário, sei lá, falando da equiparação salarial. A sentença condenou a empresa a pagar a equiparação salarial, diferenças salariais por equiparação. Você interpõe um RO, o advogado da empresa interpôs um RO para que não fosse paga essa equiparação salarial e no acórdão do TRT, os desembargadores falam de tudo menos da equiparação salarial. Ou seja, a prestação jurisdicional não foi entregue, houve uma omissão. Nesse caso, vai caber o quê? Embargo de declaração. Você vai ter que opor ED contra o acordo para tentar obrigar o TRT a se manifestar daquela parte. Vamos supor que mesmo tendo oposto os embargos de declaração, o tribunal não se manifesta da equiparação. Ele dá aquela decisão genérica, não há omissão. Nesse caso, o que você vai fazer? Você não vai opor outros embargos de declaração, porque senão você vai ser multado, provavelmente por embargos protelatórios. Você pega o trecho do seu embargo de declaração, pedindo a manifestação sobre aquele ponto, e cola também a parte do acórdão desse ED que diz que não há omissão. Nessa situação, a matéria vai ser considerada pré-questionada, entendeu? Então, é isso que ele está falando aqui. Olha, se o seu recurso está falando de negativa de prestação jurisdicional, porque afinal o TRT não julgou aquele ponto, você tem que mostrar que embargou, você tem que mostrar que provocou o TRT a falar sobre aquele ponto. E aí você traz também o trecho do acórdão. É só isso que ele está falando. Volta aqui para a tela. Parágrafo 2º. Das decisões proferidas pelos tribunais regionais do trabalho ou por suas turmas em execução de sentença, inclusive em processo incidente de embargos de terceiro, a gente já viu isso aqui, né? Não caberá recurso de revista, salvo ali se afrontar a Constituição. Então, basicamente, eu tenho aqui os requisitos, o que tem que ter na minha peça aí no parágrafo 1º-A. A gente tem uma súmula, que é a súmula 297, que fala sobre o pré-questionamento, tá? Pré-questionamento, oportunidade, configuração. Disse pré-questionada a matéria ou questão quando na decisão impugnada haja sido adotada explicitamente tese a respeito. Então, vamos pegar aqui um exemplozinho de pré-questionamento. Na minha reclamação trabalhista, vamos supor que eu pedi hora extra, ok? Hora extra e adicional noturno. Aí a sentença julgou improcedente os dois. Improcedente. Então, julgou improcedente os dois pedidos. Eu vou lá da minha sentença e o que eu interponho da minha sentença? RO. Do RO, o tribunal solta um acórdão. Vamos supor que nesse acórdão, no acórdão, ele falou assim, não cabe hora extra. Só isso, ele falou que não cabe hora extra. A hora extra está pré-questionada? Se eu quiser interpor um RR da hora extra, eu posso? Pode, porque está pré-questionada, porque ela está expressa. Agora, do adicional noturno, eu poderia interpor um recurso de revista? Não. Do adicional noturno, eu teria que opor um ED, embargos de declaração, e desse acórdão do ED é que vai poder estar falando expressamente do adicional noturno, ou, caso não esteja, considera pré-questionada. Olha o restante aqui da súmula. 2. Incumbe a parte interessada, desde que a matéria haja sido invocada no recurso principal, opor ED, objetivando o pronunciamento sobre o tema sob pena de preclusão. Então, você tem que opor esse ED aqui, ó, desse acórdão, se o acórdão não falou do adicional noturno, sob pena de preclusão. 3. Considera-se pré-questionada a questão jurídica invocada no recurso principal, sobre a qual se omite o tribunal de pronunciar tese, não obstante opostos os embargos de declaração. Então, aqui eu tenho
a questão do pré-questionamento, beleza? Vamos continuar aqui no 896, tá? Deixa eu anotar aqui para vocês que a gente ainda está no 896 da CLT, um artigo gigante, né? Mas muito importante para sua prova. O 896 vai falar o seguinte aí no parágrafo 7º. A divergência apta a ensejar o recurso de revista deve ser a atual, não se considerando como tal a ultrapassada por súmula do TST ou do STF ou superada por iterativa e notória jurisprudência do TST. O que ele está falando aqui, pessoal? Eu posso interpor recurso de revista por divergência jurisprudencial entre TRTs? Posso. Para isso, o que eu preciso fazer no meu recurso de revista? Eu preciso mostrar, você pode até fazer uma tabelinha. Nos meus processos lá no escritório, às vezes eu faço uma tabela mesmo, para que o servidor que vai fazer esse juízo de admissibilidade, a gente sabe que não é o ministro que olha, que faz essa análise, mas para deixar muito claro para ele que o meu recurso de revista é cabível. Então você pode fazer uma tabelinha mesmo comparando o que o TRT da 10ª região, por exemplo, pensa, que é o seu acórdão, e você traz o que o outro TRT está pensando, para mostrar para o juiz, para mostrar para o ministro, perdão, essa divergência jurisprudencial. Essa divergência, ela tem que ser atual. Então, não adianta eu colocar uma decisão muito antiga, sendo que a decisão atual do TRT que eu estou apontando já foi ultrapassada, não faz sentido. Então, ela tem que ser atual, ela não pode contrariar a súmula, OJ, não pode contrariar uma jurisprudência que já está pacífica no TST, porque senão, o que ele está falando? Olha, se você interpõe esse recurso de revista e o TST já tem posição firmada, é só aplicar a posição firmada, não faz sentido, beleza? Então, por divergência jurisprudencial, você precisa mostrar todos esses requisitos aqui do parágrafo 7º. Volta para a tela, parágrafo 8º. Quando o recurso fundar-se em dissenso de julgados, incumbe ao recorrente o ônus de produzir prova da divergência jurisprudencial mediante certidão, cópia ou citação do repositório de jurisprudência oficial ou credenciado, inclusive em mídia eletrônica, em que houver sido publicada a decisão divergente ou ainda pela reprodução de julgado disponível na internet, com indicação da respectiva fonte, mencionando, em qualquer caso, as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, ok? Então, hoje, em geral, o que é repositório autorizado? Isso era muito utilizado antigamente, quando você não tinha um sistema de buscas na internet, quando você não tinha essa facilidade de acesso a acórdãos. Então, você tem revistas e repositórios que são reconhecidos pelo TST como repositórios oficiais de jurisprudência. Você pode tanto tirar a decisão de um desses repositórios ou da internet, que é o mais comum, indicando o link, o processo e indicando o trecho de divergência. Você tem que demonstrar, não adianta você juntar o acórdão inteiro lá e falar de divergência, esperando a boa vontade do ministro ler todos os acórdãos para ver se tem divergência. Não, você precisa mostrar a semelhança dos casos e a divergência jurisprudencial. Parágrafo 9º, pessoal. Nas causas sujeitas ao procedimento sumaríssimo, aqui a gente já viu o cabimento do sumaríssimo, a gente vai pular, beleza? Súmula 337 do TST vai falar da comprovação de divergência jurisprudencial, recursos de revista e embargos. Para a comprovação da divergência justificadora do recurso, é necessário que o recorrente... Então, o que você precisa mostrar aqui para provar uma divergência? É preciso que ele junte certidão ou cópia autenticada do acórdão paradigma, ou cite a fonte oficial ou o repositório autorizado em que foi publicado, e transcreva nas razões recursais as emendas e ou trechos dos acórdãos trazidos à configuração do dissídio, demonstrando o conflito de teses que justifique o conhecimento do recurso, ainda que os acórdãos já se encontrem nos autos ou venham a ser juntados com o recurso. Beleza? Então, você também tem que transcrever nas razões recursais essa divergência. A concessão de registro de publicação como repositório autorizado de jurisprudência do TST torna válida todas as suas edições anteriores. Isso aqui quase que a gente não utiliza mais, tá? Repositórios autorizados, mas se você tem aí uma assinatura de uma revista, por exemplo, e ela é repositório autorizado, nesse caso, você vai conseguir que a decisão tirada desse repositório seja válida, ok? A súmula ainda continua, a súmula é grandinha, vamos ler aí porque é importante.
A mera indicação da data de publicação em fonte oficial de arresto paradigma é inválida para a comprovação de divergência jurisprudencial nos termos do item 1A desta súmula, quando a parte pretende demonstrar o conflito de teses mediante transcrição de trechos que integram a fundamentação do acordo divergente, uma vez que só se publica um dispositivo e a ementa dos acórdãos. Então, você tem que colocar também o número do processo, você não pode colocar só a data, ok? É válida para a comprovação da divergência jurisprudencial justificadora do recurso a indicação de arresto extraído de repositório oficial na internet. Pode pegar da internet? Pode, desde que o recorrente transcreva o trecho divergente e aponte o sítio. Você tem que indicar o site, colocar o link de onde foi extraído. Decline o número do processo, o órgão prolator do acórdão e a data da respectiva publicação no Diário da Justiça de Trabalho. Então, você tem que colocar número do processo, órgão prolator do acórdão e data da publicação. A existência do código de autenticidade da cópia em forma PDF do inteiro teor do arresto paradigma juntada aos autos torna equivalente ao documento original, também supre a ausência de indicação da fonte oficial de publicação. Ele basicamente está dizendo que você, quando você vai colocar o acórdão lá, você tem que colocar o link do qual ele foi tirado para que possa ser checada essa informação. Aquela velha historinha, regra de ABNT praticamente, né? Você tem que indicar, você tem que mostrar da onde você tirou aquela informação, porque se alguém quiser ir checar e conferir, vai saber o caminho que você percorreu, ok? Súmula 296 do TST, recurso, divergência jurisprudencial e especificidade. A divergência jurisprudencial exigidora da admissibilidade do prosseguimento e do conhecimento do recurso há de ser específica, tá? Sempre, gente, nada genérico no recurso de revista, tá? Revelando a existência de teses diversas na interpretação de um mesmo dispositivo legal, embora idênticos os fatos que as ensejaram, ok? Então, você tem que mostrar essa divergência de forma específica. Aqui o parágrafo 10 a gente já viu, porque ele fala, aqui ainda no 896, tá? A gente está destrinchando o 896. Aqui ele vai falar do processo executivo e aí a gente já pula para o parágrafo 11, porque o parágrafo 10 é cabimento, a gente já viu. Quando o recurso tempestivo contiver defeito formal que não se repute grave, tá? Não pode ser reputado grave, o TST poderá desconsiderar o vício ou mandar saná-lo, julgando o mérito. Da decisão denegatória, cabe agravo no prazo de 8 dias. Esse agravo aqui é o de instrumento. Isso aqui é da decisão que nega seguimento ao recurso de revista. Isso aqui a gente vai ver depois, tá? Parágrafo 13. Dada a relevância da matéria, por iniciativa de um dos membros da seção especializada em dissídios individuais do TST, aprovada pela maioria dos integrantes da seção, o julgamento a que se refere parágrafo 3º poderá ser afeto ao tribunal pleno. A gente ainda vai voltar a falar disso aqui. Isso aqui é em relação à uniformização de jurisprudência, tá? O relator do recurso de revista poderá denegar-lhe seguimento em decisão monocrática. Então, como que ele vai denegar esse seguimento? Em decisão monocrática, nas hipóteses de intempestividade, deserção, irregularidade de representação ou de ausência de qualquer outro pressuposto extrínseco ou intrínseco de admissibilidade. Então, aqui são as hipóteses em que vai haver uma decisão monocrática de denegatória aí de segmento do recurso de revista, beleza? 896A. O TST, no recurso de revista, examinará previamente se a causa oferece transcendência. Pessoal, a gente tem transcendência no recurso de revista? Tem. A transcendência, ela é muito parecida, ela é diferente, mas ela é muito parecida com o recurso com a repercussão geral que a gente tem lá no STF. Então, aqui, para que o recurso de revista seja aceito, você vai precisar demonstrar para o tribunal a transcendência. Beleza? A gente vai dar um break por aqui, volta no próximo com transcendência para a gente entender como é que funciona a transcendência no recurso de revista. Até já!